Vamos para mais uma aula. E nessa aula a gente vai fazer uma bandeja, tá? Eu vou usar o Durex para limpar ela antes de tudo. Eu vou estar usando esse pigmento perolado Mica. Vou usar esse pigmento aqui, fluorescente da VIP, só para poder dar um pouco de cor no meu rosa. E vou usar esse pigmento areia da VIP também, em pasta. E a folha de ouro, tá? Eu vou limpar o molde e a gente continua com o processo. Para limpar o molde, não tem segredo. Só pego o Durex, fita larga, fazer barulho. Abro aqui e coloco nele e vou passando e limpando. Eu não vou conseguir dizer a vocês agora a quantidade de resina que eu vou usar nele, total. Mas vai ser a VR100 que eu vou trabalhar. A VR100 nos dá essa possibilidade de fazer inúmeras peças, tá? E aí, eu vou limpar pra tá tirando o máximo, ou toda, se possível, né? Porque às vezes fica alguma sujeirinha que a gente não vê. E eu vou limpar ele todo. E vou fazer a camada, os pigmentos, vou misturar e vou mostrar pra vocês. Para misturar o pigmento, eu vou colocar pozinho aqui dentro, só não vou colocar aí na frente pra não correr o risco de sujar a minha bandeja, tá? Aí, eu tô aqui do lado, e se eu abrisse ali, ia sujar. Eu vou colocar o pigmento aqui e vou mostrar pra vocês. Tô colocando, coloquei aqui, e agora eu vou dar uma sacudidazinha aqui e vou colocar umas 3 gotinhas só. 4 gotas. Coloquei uma a mais, tá? E aqui eu já tenho a minha VR100 misturada, tá? Aqui no meu cantinho, embaixo. Eu vou colocar ela aqui, a gente sabe que não dá pra ficar com a resina num copo cheio assim, senão ela ferve. Então, eu tenho que ser rápida. Já coloquei aqui e vou misturar. Que aqui eu tô pigmentando com pó perolado e o pigmento neon, que é o que fica, que brilha no escuro da VIP. Porque eu quero um rosa mais forte. E como eu não tenho esse rosa mais forte, eu vou estar usando essa misturinha aqui. Peço desculpa com barulho no fundo, tá? Eu vou colocar agora um pouco do meu em pasta. Já dei uma misturada ali, que ele dá ele decanta um pouco. Aí, eu misturei, só pra dar misturada nele. E eu vou colocar aqui no pote, no copinho, perdão. E vou colocar já um pouco da minha resina, que já tá misturada aqui, pra poder, só um pouquinho, pra poder diluir bastante esse pigmento. E depois, eu coloco mais resina. Eu já misturei, pra não correr nenhum risco dela ficar sem tá misturado, ficar aqueles pedacinhos. Eu vou despejar ela nesse copo aqui, que aqui já é a resina misturada com endurecedor, e aí eu diluí o pigmento. E aí, eu vou colocar a resina aqui que já tá misturada. Ali eu dissolvi, e aqui eu só vou misturar pra poder fazer a pigmentação da cor que eu quero, tá? Pra não ter risco nenhum de ficar pedacinho de pigmento. Aí, por isso, eu tô fazendo dessa forma, e já é uma forma de vocês verem, principalmente, já que é uma peça grande, eu não quero ter zero risco do pigmento ficar mal diluído, tá? Então, eu tô fazendo dessa forma. Aí, eu já tenho, tem que ser uma cor sólida, uma cor translúcida, e depois a gente vai para um pigmento, ou uma resina sem pigmento. Então, tem que ser essas 3 opções pra gente fazer esse efeito. Nessa primeira parte que eu dividi ali pro pigmento translúcido e o em pasta, eu fiz 150 gramas totais e dividi ali em 2 copinhos e sobrou um pouco do transparente que eu vou deixar pra botar no meio. O que vocês precisam prestar atenção? O fio de cor que eu vou fazer aqui ao redor tem que ser contínuo, para o desenho ficar mais bonito possível. Não que fique feio, mas a resina tem a sua forma. Então, quando vocês for colocarem, tenta seguir a linha e colocar a mesma quantidade que você for derramando, tá?
e não deixa falhar. O lugar que eu vou vendo que precisa de mais, eu já vou colocando. Ó, derramou ali um pouquinho. E agora eu vou fazer o outro fio do branco. Agora eu vou fazer o fio do branco, tá? Tenta não encostar muito, deixa ele encostar sozinho, porque na hora que colocar o transparente, ele une todas as cores. Ó, que eu encostei um pouco, não tem problema. Mas faz um fio contínuo. Tem que ser o translúcido, o sólido, e agora vai vir o transparente, que vocês vão ver que a cor vai se unir. Eu tô só misturando mais um pouco aqui a minha resina, e a gente vai colocar o transparente no meio. Agora eu vou colocando a resina transparente. Vou colocar esse restinho que sobrou. E agora eu vou colocar a outra. Lembrando que deixa a resina descansar um pouquinho, um minutinho, tá? E aí eu vou despejar outra cor, que é o transparente, na verdade. Como ela é oval, eu tô fazendo esse movimento, pra não ficar muito de um lado e o outro lado ficar pouco. Eu vou fazer uma quantidade mais 150, só pra preencher o restante dela e o desenho vai fechando. Já mexi o restante da resina, eu fiz 110 gramas de resina, 55 de endurecedor. Aqui, se você colocar direto no meio, desfaz o desenho. Então, eu tenho que colocar como eu expliquei. Vou no meio e depois eu vou pros lados. Pra poder eu não desmanchar. O desenho não ficar muito desproporcional. Então, eu tenho que fazer esse movimento. Como tem algumas bolhas, né, aqui nessa bandeja, para tirar as bolhas, eu vou usar o maçarico. Tá? Então, é pra ter cuidado na hora de usar o maçarico. Não é pra encostar e deixar em um lugar demais, porque senão você vai perder sua bandeja. Então, eu passo rápido, não demoro, só pra poder estourar as bolhas mesmo. Nesse caso aqui, em peças maiores, eu uso, observe que eu não deixo o maçarico parado. Eu não fico com ele assim e nem fico devagar. Eu faço um movimento, porque é a tintura que estoura a bolha. E aí é só esperar que ela vai fazer o movimento dela. A resina vai fazer o desenho dela e nenhuma peça vai ficar igual a outra. Eu vou finalizar essa bandeja quando eu puder comprar a caneta da Decocolor, que é uma caneta que fica com brilho lindo. Eu ainda não vi nenhuma igual, comprei outras, mas não serviu. Ela hoje no mercado tá em torno de R$100. Aí eu ainda não tenho e tudo tem seu tempo. Mas nem por isso eu ia deixar de postar a aula da bandeja pra vocês. E quando eu tiver a caneta, porque não é o meu nicho, não é o público que eu atendo, eu volto e mostro pra vocês como usar e como é que fica.